Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Como vocês estão? Vocês estão bem? Bem, eu estou me recuperando de uma gripe avassaladora que veio sobre mim nessas últimas semanas. Vocês devem estar percebendo pela minha voz que a minha voz não está lá essas coisas, não é? Mas ela, acredite em mim, ela está melhor do que ela estava. Eu estava bem rouca e eu confesso que eu estava com muita saudade de vocês, muita mesmo. Mas eu tive que me cuidar, né? Então fiquei essa semana sem produzir nada com a voz. Embora eu ainda tivesse que trabalhar, porque mesmo sendo professora, eu só fico livre mesmo de trabalhar rouca a partir do momento em que eu estiver completamente afônica. Se eu estiver completamente afônica, então eu tenho direito de ir receber um atestado médico. Mas se eu ainda estiver rouca, mas estiver falando, eu ainda posso trabalhar. Bem, nesse momento eu estou com uma xícara de chá de limão, para melhorar a minha garganta e para não me dar acessos de tosse. Porque é o que tem acontecido nesses últimos dias. Além da gripe, me veio a danada da sinusite, me veio também a conjuntivite. Mas graças a Deus a conjuntivite eu fiquei boa rapidinho. Eu acredito que é porque eu já tive, né? Mas como o vírus hoje em dia é um outro tipo de vírus, né? Sofre mutação. Então eu peguei novamente a tal da conjuntivite. Mas não foi severa, graças a Deus, e eu já estou bem melhor. Eu queria conversar com vocês hoje sobre esse assunto que é importante. E eu gostaria de dizer que você que me escuta, você não está louco, você não está louca. Deus fala, e Deus fala com você. Deus fala com você, Deus deve estar falando com você, e você, de repente, não está percebendo. Deus tem algumas formas, alguns meios de falar conosco. E eu quero conversar com vocês sobre isso, por quê? Porque é importante que a gente fique atento. É muito comum a gente ouvir cristãos, irmãos e irmãs falarem assim: irmã, Deus não fala comigo. Eu nunca ouvi Deus falar. Deus nunca falou comigo, nunca ouvi Deus falar comigo. Não tenho nada assim na minha vida que eu possa dizer que foi Deus que falou comigo. Eu já ouvi muitos irmãos e irmãs falarem isso. Mas pode ser que de repente Deus está falando com você, Deus já falou com você e você apenas não se apercebeu. Porque muitas vezes a gente pensa que Deus já veio falar com a gente de uma determinada forma e não é aquilo que a gente imagina, né? A gente muitas vezes quer encaixar Deus naquilo que a gente imagina. Mas Deus não é tão previsível assim, né? E Ele também não fala sempre da maneira que a gente acha que Ele vai falar. É necessário, então, que a gente fique atento às formas como Deus pode falar conosco. E eu recebi um estudo de um pastor, na verdade eu recebi de uma amiga intercessora, e esse estudo é de um pastor específico. Prometo a vocês que eu vou perguntar a ela o nome desse pastor, ainda não tive tempo de fazer isso. Eu vou perguntar para poder, a título de curiosidade, se vocês quiserem saber, eu posso postar aqui depois, nos comentários, o nome dele. E eu gostaria de trazer os pontos que esse pastor comenta nesse assunto, sobre esse assunto de como Deus fala conosco. Ele ressalta 10 aspectos pelos quais Deus fala conosco, que ele percebeu e eu me identifiquei muito. Eu acredito que você que está me ouvindo também vai se identificar de alguma forma. E eu trouxe esses aspectos que ele comenta e dentro desses aspectos eu vou comentar com alguma experiência que eu tive nesse sentido que pode trazer clareza para vocês, ok? Bem, deixa eu tomar aqui mais um pouquinho do meu chá para poder aliviar minha garganta. Eu não sei se esse vídeo vai ficar longo, eu pretendo que não, mas
Ainda assim, eu peço que você escute esse estudo com muito carinho e com muita paciência e muita calma, porque Deus pode trazer grandes revelações para você. Amém? E então, pode ser que nunca mais você diga que Deus não fale com você, não é? Eu ouvi uma frase uma vez que eu nunca mais me esqueci, que diz o seguinte: Deus não tem filhos preferidos, Deus tem filhos que o preferem, né? E para esses que o preferem, Deus quer falar com eles, Deus quer se relacionar com eles. Deus nos criou como seres relacionais. Então, Deus é um ser relacional. Deus, todas as tardes, descia no Jardim do Éden para conversar com Adão. Deus se relacionava com Adão. Da mesma forma, Deus continua querendo se relacionar com a humanidade. Mesmo depois que Adão caiu, Deus continuou se comunicando com Adão. Não visitando, não descendo como fazia no Jardim do Éden. Mas a comunicação entre Deus e Adão permaneceu acontecendo. Não da maneira que era antes, mas mesmo assim Deus continuou falando sempre que necessário com Adão. E assim com toda a descendência. E fala conosco hoje em dia. E quem veio facilitar ainda mais esse acesso, essa forma de Deus falar conosco, essa ligação direta com Deus, foi Jesus Cristo, o nosso Senhor que morreu por nós. Ele nos liberou esse acesso, não é? Então, toda a dificuldade que porventura o homem tivesse para se comunicar com Deus, desde o pecado de Adão até agora, né? Jesus rompeu isso e ele rasgou o véu e fez com que a gente tivesse acesso a Deus, né? Então, o Senhor, ele fala conosco sim. Deus não é um Deus que tem prazer de ficar mudo, deixando você falando sozinho, né? Deus não gosta de monólogos. Deus gosta de diálogos. Então, por isso que é muito ruim quando a gente ora, né? E a nossa oração é só a gente fala, e a gente não para momento nenhum para poder tentar ouvir o que Deus está querendo dizer conosco, dizer para nós, não é? Bem, então vamos lá. Eu não vou enrolar mais não. Vamos lá, vamos ver as formas pelas quais Deus fala conosco. Perceba bem se Deus já não tentou falar com você de alguma dessas maneiras e, porventura, você não pode ter pensado assim, como eu já pensei muitas vezes. Eu tô maluca, né? Não, isso é coisa da minha cabeça, né? Eu já pensei muito assim, mas hoje eu sei que era o Senhor falando comigo. Bem, a primeira forma pela qual Deus fala é através da palavra. Então, a primeira coisa que Deus vai usar para falar conosco é a Bíblia, né? A Bíblia é nosso livro de regras, de fé, de prática, de vida. Tudo que a gente precisa tem nela. Então, a primeira forma pela qual Deus vai falar conosco é através da Bíblia. Deus sempre vai falar conosco através da Bíblia. Sempre. A gente é que não fica atento, né? Mas Deus sempre fala conosco através da palavra. E ele pode usar um texto para trazer revelação, para trazer direcionamento sobre uma situação que a gente está vivendo, né? Que envolva a nossa vida ou que envolve a vida de outras pessoas, ou a vida da nossa sociedade, ou da nossa igreja. Enfim, Deus pode usar um texto, um livro até inteiro, né? Para poder falar conosco. Uma certa feita o Senhor começou, por exemplo, a tocar no meu coração sobre o jejum, né? O jejum de Daniel. E eu fiquei pensando muito sobre esse assunto. Até que um dia eu peguei a Bíblia para ler e aí eu falei, eu vou ler o livro de Daniel. Já que eu estou sentindo tanto essa vontade de fazer esse jejum, eu vou ler o livro de Daniel. Então eu li. A partir do momento que eu li, eu comecei a entender o motivo pelo qual Daniel fez o jejum, né? Eu entendi o que aconteceu com Daniel depois que ele fez o jejum, como é que Daniel teve revelações tão tremendas de Deus quando ele fez aquele jejum. Então, o que Deus queria me trazer naquela palavra ali, do livro de Daniel? Logo nos 3 primeiros capítulos, Deus começou a falar comigo o seguinte,
que o jejum, ele é uma forma de você se negar para se entregar à vontade de Deus. Você se nega a certos prazeres para poder Deus estar mais próximo de Deus. Automaticamente estando mais próximo de Deus, Deus revela coisas a você. Deus se revela a você. Então, através da palavra, Deus me revelou que Ele queria revelar algo a mim. E que o jejum era uma forma que Ele estava tocando no meu coração para me tornar mais sensível ao que Ele queria me dizer. Então, Ele usou esse livro de Daniel, os primeiros 3 capítulos, para me mostrar por que eu estava sentindo aquela necessidade de fazer o jejum. Entende como Deus usa a palavra para poder falar conosco acerca de uma coisa que às vezes Ele quer de nós, ou que Ele quer que a gente fale para alguém? Inúmeras vezes você pode estar lendo a Bíblia, lendo uma palavra que às vezes você está achando que você está lendo só porque você está lendo. Não, eu estou lendo porque é importante ler a Bíblia, porque eu gosto desse livro e tal. Mas se você parar não só para ler, mas para meditar na palavra com calma, você vai perceber que alguma coisa ali vai se encaixar na sua vida. E aí Deus vai começar a trazer à luz a você do que daquilo que você está lendo você tem que encaixar para você. Essa é uma das formas de Deus falar. E uma até das principais, né? Que é pela palavra, pela Bíblia. Ok? Bem, a segunda forma de Deus falar é por repetição. Como isso acontece? Por exemplo, podem haver situações que se repetem várias e várias vezes. E às vezes você fica até assim, pensando, nossa, mas isso de novo? Mas isso de novo? Ué, mas por que isso de novo? Né? É um sinal de que Deus está tentando te falar algo. E eu posso dizer por experiência própria que Deus fala comigo por repetição. Às vezes, por exemplo, na palavra de Deus eu leio um versículo. Vou dar um exemplo, tá? Eu leio um versículo. Aquele versículo foi importante para mim, eu gostei daquele versículo, né? Ele me saltou aos olhos e eu li. Ótimo. Eu tenho o costume de quando um versículo salta aos meus olhos, de alguma forma me toca, eu anoto num papelzinho, num post-it. Não sei se vocês já viram um papelzinho post-it, que é aquele que você pode colar em qualquer lugar. Então eu anoto, eu vou na porta do meu guarda-roupa, na parte de dentro, e colo aquele papelzinho ali. Então, quando Deus fala comigo por repetição, e isso aconteceu dessa forma comigo. Eu anotei num post-it o que estava naquele versículo, colei ali na porta do meu guarda-roupa. Naquela semana, alguém me manda uma mensagem via WhatsApp e é o mesmo versículo. Conversando com alguém comenta aquele versículo, mesmo versículo. Eu vou assistir um culto e no meio da pregação o pastor comenta do mesmo versículo. Ou seja, repetição, repetição, repetição. Opa, já era para acender uma luz na minha mente. Deus está querendo falar alguma coisa comigo através desse versículo. Né? Deus está falando comigo através daquele versículo. Às vezes não é nenhum mistério por trás daquilo. Às vezes o próprio versículo já está explícito que aquilo é para você. E Deus vai repetindo para confirmar. A repetição pode ser pela palavra, a repetição pode ser por pregações. Às vezes você escuta uma pregação e aí depois você escuta uma outra pregação, a outra pregação fala da mesma coisa. E aí você vai visitar uma amiga começa a conversar com você e ela fala a mesma coisa. E você vai viajar com o amigo vai falar da mesma coisa. Ou seja, sinais de que Deus está falando com você. E existe também repetições por sonhos, tá? O Senhor faz com que a gente entenda algumas coisas também repetindo sonhos. Por exemplo, se a gente pegar Faraó, né, em Gênesis capítulo 41, versículo 7, Gênesis, vou até abrir aqui, ó. Gênesis capítulo 41, versículos de 1 a 7. Ó, ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas que começaram a pastar entre os juncos. Isso aqui vocês conhecem muito bem esse versículo, né? Tá falando dos sonhos que Faraó teve, das 7 vacas gordas, das 7 vacas magras, não é?
E depois, aqui no versículo 5, fala o seguinte: tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo graúdas e boas cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas mirradas. Ou seja, qual é a repetição do sonho de Faraó? Ele não viu vaca nos 2 sonhos, não é verdade? Num sonho ele viu as vacas, no outro ele viu as espigas de trigo. Sendo que você percebe muito bem a repetição do número 7. A repetição da sequência do sonho, que é sempre as mirradas consumindo as robustas, né? Olha a repetição. Então, a repetição do sonho de Faraó fez com que ele ficasse intrigado. Era Deus falando, não é verdade? Essas, gente, são uma das formas de repetição que Deus tem para falar, ok? Bem, vamos para a terceira forma como Deus pode falar conosco. Deixa eu tomar mais um pouquinho do meu chá, para poder dar uma aliviada aqui na garganta. Bem, a terceira forma que Deus pode usar para falar conosco é pela coincidência. A coincidência que nós cristãos temos o hábito de chamar de Jesuscidência, né? Quem já ouviu falar dessa palavra, Jesuscidência? Deus fala conosco por coincidências também. Um exemplo claro disso, né, é a história de Paulo no caminho de Damasco, não é verdade? Bem, situações de livramento, oração por alguém, né, fatos que depois se confirmam. Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro de uma divina coincidência. Uma vez eu, de manhã, antes de sair para trabalhar, eu estava orando e eu orei, perdão, eu senti o desejo de orar por todas as pessoas da minha família, mas a minha inclinação maior foi para orar pelas pessoas da família de parte de mãe, da parte da minha mãe. Eu orei pedindo, e eu orei naquela época, eu lembro que eu orei pedindo por proteção, que o Senhor guardasse, que o Senhor livrasse do mal. E naquele mesmo dia, eu tenho uma prima que ela é personal trainer. E ela estava indo para o trabalho. E enquanto ela estava indo para o trabalho, ela se viu no meio de um fogo cruzado, de um tiroteio, né? O que aqui no Rio, às vezes, é bem comum. Não é verdade? Olha o sensacionalismo, irmã, não é verdade? Bem, ela se viu no meio de um tiroteio. E ela disse que quando ela passou por aquele tiroteio, ela nem percebeu, né? Ela só sabia que era muito, mas muito arriscado ela ter passado ali naquela hora, mas ela já estava dentro da condução, não tinha como descer, né? E o motorista passou por ali e, graças a Deus, não aconteceu nada, nenhuma bala atingiu o ônibus, nada. Ela saiu ilesa, né? Ou seja, foi coincidência eu ter orado por ela naquela manhã, ter sentido esse ímpeto de orar pela minha família, especialmente para pessoas da família de parte da minha mãe? Quer dizer, ela é minha prima, filha da minha tia, irmã da minha mãe. Então, quer dizer, não foi coincidência, né? Foi uma Jesuscidência. Quando eu falei sobre Paulo no caminho de Damasco, né? Eu falei a questão de ele estar indo fazer algo ruim, né? E o Senhor Jesus encontra ele no meio do caminho, ou seja, Deus achou por bem fazer ali e tal, que encontrasse Paulo ali logo no caminho de Damasco. Mas é porque é caminho de Damasco mesmo, podia ser em qualquer lugar. Não, Deus tinha um propósito muito específico para que aquilo acontecesse daquela maneira e naquele lugar, não é verdade? Tanto é que se você lê a Bíblia, você sabe como se desenrola a história depois, né? Vem repletas de divinas coincidências. Depois você pega lá a história de Paulo no caminho de Damasco, se você ainda não leu, e lê com calma, você vai entender o que eu estou dizendo. Eu não vou entrar a fundo nessa história de Paulo, porque ainda tenho mais algumas coisas para comentar e o vídeo vai ficar muito longo, ok? Ok, então vamos lá. A quarta forma pela qual o Senhor fala. O Senhor fala por sonhos, né? E eu sou prova viva disso, porque essa é uma das formas pelas quais o Senhor mais fala comigo, que é através dos sonhos.
né? E exemplos de sonhos de pessoas que sonharam na Bíblia, né? Vocês têm exemplo de José, exemplo de Jacó. É só pegar as referências, ó. Números capítulo 12, versículo 6. Gênesis capítulo 28, versículo 10 a 17. Ok? Então, se você tem dúvida a respeito se os seus sonhos, os sonhos que você tem são de Deus ou não, por exemplo, irmã, como é que eu vou saber se esse sonho que eu tô tendo é Deus querendo falar comigo? Dá uma olhada no meu vídeo, eu tenho um vídeo aqui que é uma pergunta. Meus sonhos são de Deus? Eu vou deixar linkado aqui embaixo na descrição, ok? Do vídeo. Clica no link que você cai direto no vídeo. Meus sonhos são de Deus? Se você ainda tem dúvida com relação a sonhos, dá uma olhadinha nesse vídeo que eu acho que vai esclarecer algumas coisas, ok? Então essa é uma das formas que Deus usa também para falar com alguém através de sonhos. A quinta forma pela qual Deus fala conosco é através de visões abertas ou visões no espírito. Eu não tenho visão aberta, queridos, nunca tive visão aberta. Só visões no espírito, ok? Eu só tive visões em espírito. Quais as referências bíblicas para isso? Visões abertas nós temos em Gênesis capítulo 15, versículo 1. Temos em Atos capítulo 10, versículos de 1 a 3, né? A visão aberta de Cornélio. E versículos de 9 a 16, né? Que é quando Pedro tem uma visão. Então as visões também são formas muito comuns de Deus falar conosco. Sexta forma pela qual Deus fala conosco: voz audível. Deus fala por voz audível. Deus fala. Embora, infelizmente ou felizmente, não sei, eu nunca tenha tido essa experiência de ouvir audivelmente a voz de Deus. Bem, a única experiência que eu tive de ouvir a voz do Senhor Jesus foi através de um sonho, que eu acredito que não foi sonho, foi uma visão no espírito, mas eu estava dormindo, não é? Então, o que acontece? Nesse sonho específico, eu não via o Senhor, eu sabia que Ele estava do meu lado, e foram duas situações. A primeira situação, Ele conversava comigo perguntando para mim se eu sabia quando eu poderia falar com Ele. Ele disse assim: filha, você sabe quando você pode falar comigo? E eu no sonho dizia assim: não sei, Senhor. E Ele falava: você pode falar comigo em qualquer lugar. Mas Ele conversou muitas e muitas e muitas coisas comigo que eu não consigo me lembrar. Nós conversamos muito. E a única coisa que eu me lembro, queridos, é que quando eu acordei desse sonho, quando eu levantei da cama, eu levantei com toda aquela sensação do sonho. E eu levantei chorando muito, muito feliz, porque eu tinha ouvido a voz do Senhor. E é uma voz, queridos, que eu não posso descrever para vocês. Não tem como eu comparar com nada. Não tem como eu comparar. É parecido com isso, é parecido, é como se fosse aquilo. Não tem como eu dizer, queridos. A única coisa que eu posso dizer é que é uma voz muito linda. É a coisa mais linda que eu já ouvi na minha vida. Mas eu não sei descrever como é. Só passando pela experiência que você vai me entender. Amém? E uma outra vez que eu ouvi a voz dele foi num outro sonho. Nós estávamos numa condução, um ônibus, não é? E eu sabia que ele estava sentado do meu lado e ele conversava comigo também nesse local, né? Nesse sonho eu fiz uma volta ao passado. Eu tinha voltado ao ano que eu tinha nascido. E aí ele andava comigo pela cidade que eu moro e me mostrava a minha cidade como era na época que eu tinha nascido. E então ele conversava comigo perguntando se eu reconhecia aquele lugar. Eu falava que reconhecia, mas estava diferente. E eu sabia que eu estava no ano de 1981, que foi o ano que eu nasci, né? E ele também conversava muito comigo, mas eu não me lembro o que era, ok? Depois eu tive o discernimento dessa visão, né? E o discernimento dessa visão foi que Deus estava mostrando para mim que Ele tem um propósito comigo desde que eu nasci, né? Esse foi o sentido da visão.
E a outra visão que eu tive com ele falando para mim, que eu podia falar com ele a hora que eu quisesse, em qualquer lugar, né? Essa visão foi para me alertar de que eu precisava ter mais tempo, falar mais com ele, e que eu não precisava me prender a toda uma liturgia para falar com ele. Porque na minha cabeça era muito importante que eu estivesse em algum lugar de joelhos falando com ele. E naquela visão, ele quis me mostrar que eu poderia falar com ele em qualquer lugar, que eu poderia elevar meu pensamento a ele em qualquer lugar, durante toda a hora do dia, qualquer horário do dia. Que eu teria sim os meus momentos particulares no meu quarto, fechando a minha porta, mas que isso não me impedia de falar com ele a hora que eu quisesse. Não é? Então isso foi muito importante também para mim. Bem, 7ª forma do Senhor falar conosco, através de sensações físicas. O Senhor fala conosco através de sensação física. Ele permite que o nosso corpo físico obtenha sensações no âmbito espiritual, tá? Fique atento se você já teve algo nesse sentido. Por exemplo, as irmãs e os irmãos que têm um chamado para intercessão, para oração, né, em específico, intercessores, guerreiros de oração, pessoas que têm chamado para intercessão profética, eles têm o Senhor dá a eles essa sensibilidade no físico para sentir o espiritual, para que eles possam saber como se movimentar em oração. Então é muito comum, por exemplo, eu já tive uma experiência com a questão das sensações físicas em momentos de oração específica por algumas pessoas. Mas eu também tenho algumas sensações físicas dependendo do ambiente em que eu entro. Se eu entro num ambiente que eu sei oprimido, um ambiente opressor, um ambiente que eu sei que tem uma carga demoníaca ali muito grande, eu sinto que tem uma presença ruim ali. Então eu tenho facilidade para sentir isso no meu corpo físico. Momentos assim de oração em que eu estou em trabalho de intercessão com outras irmãs, eu tenho essa facilidade para sentir as sensações. Vou contar uma experiência aqui, para não me alongar, vou tentar ser mais rápida possível, tá? Por exemplo, numas últimas vezes em que eu estive trabalhando com essa questão da libertação em si, eu e algumas irmãs, nós estávamos orando por uma irmã, por uma mulher que entrou na minha igreja. Nós estávamos orando por ela, ela tinha aceitado a Cristo. Lá na frente do culto, ela tinha aceitado a Cristo, né? Então, nós pegamos, conversamos com ela, perguntamos se ela queria uma oração, ela disse que sim. Então, nós fomos orar por ela. Então, a minha líder de intercessão começou a orar por ela. E conforme ela começou a orar por essa mulher, eu comecei a sentir as mesmas sensações que essa mulher sentia. Então, teve um momento, por exemplo, que essa mulher falou: eu estou me sentindo tonta, eu estou tonta. Naquele momento que estava intercedendo ali, eu estava me sentindo tonta. Ou seja, a mesma sensação que ela estava sentindo, eu estava sentindo também. E a intercessora orou e expulsou aquele demônio que estava sobre ela. Mas aquela sensação de mal-estar não passou. Então, eu olhei para a minha intercessora e pelo olhar a gente se entendeu, né? Eu olhei para ela e eu quis dizer o seguinte: olha, ainda não acabou, tem mais. Porque essa sensação ruim não passou ainda. Então permanecemos orando por essa mulher e outro demônio manifestou naquela mulher. E eu continuei sentindo aquelas sensações. E até que ficamos naquela batalha de oração, quando finalmente aquela mulher foi liberta, né? Eu senti que algo veio para trás de mim. Eu senti algo escuro vindo para trás de mim. E então eu falei com as intercessoras, eu orientei a elas: olha, agora sim, agora saiu, porque eu tô sentindo atrás de mim, né? E aí aquela sensação de mal-estar, de peso no ambiente foi saindo, foi passando. E aí a gente percebeu que realmente a mulher tinha voltado a si e que era realmente ela quem estava falando.
Ok? Então, por que isso acontece? Isso não acontece porque você está louco, porque você está endemoniado, tá? Se você já teve uma sensação dessa enquanto esteve orando por alguém, ou entrou num ambiente e esse ambiente era oprimido, saiba que você sentiu isso porque Deus quer que você intervenha com a sua oração, ok? No meu caso ali naquele processo de libertação com aquelas irmãs, Deus me permitiu sentir as sensações para avisar as irmãs que aquela mulher não estava liberta ainda não era o fim, né? E que quando realmente a libertação dela se concretizou, eu pude constatar através das sensações que eu estava sentindo que realmente tinha acabado, né? Que tinha passado. Então, isso serve como norte, como orientação. Por isso que nesses trabalhos, muitas vezes, queridos, nós trabalhamos em grupo, tá? Nós não trabalhamos sozinhos. Ok? Raramente o Senhor vai pedir para que você vá fazer um trabalho de libertação sozinho, tá? Normalmente tem que se ir com uma intercessora ou com uma outra pessoa, porque são duas pessoas com dons diferentes que vão se completando naquele processo, não é? Deus não vai usar uma pessoa só para tudo. É um conjunto. O Senhor age em conjunto, age na unidade dos irmãos, ok? Sobre sensações físicas, vocês podem ver Isaías, capítulo 16, versículo 11, Jeremias, capítulo 4, versículo 19 e Daniel, capítulo 10, versículo 10, ok? Bem, oitava forma pela qual o Senhor fala conosco, através de impressões. Que impressões são essas? Impressões dentro de nós, dentro do nosso interior. Eu não diria impressões no nosso coração, não, porque o coração do homem é enganoso. Mas impressões no nosso espírito. O Senhor imprime alguma coisa em nosso espírito. É o que as pessoas chamariam de intuição, mas não é intuição. É uma impressão que o Senhor coloca dentro de você, ok? Um exemplo de impressão que eu já tive, tá? Eu já tive impressão no meu espírito, por exemplo, quando eu estava cuidando bem da minha saúde. Não estava cuidando bem da minha saúde, não estava, tá? E o Senhor trouxe um peso de impressão sobre mim, falando que eu precisava cuidar da minha saúde, que se eu não cuidasse da minha saúde, eu iria ficar doente, realmente doente. Aí você pode dizer, mas é óbvio, irmã, se você não cuida da saúde, você fica doente, né? Mas assim, a impressão que Deus trouxe ao meu coração era de urgência, que eu tinha que cuidar da minha saúde com urgência, era algo assim, para ontem, ok? Que com mais uma semana, por exemplo, de desleixo da minha parte, iria implicar numa doença grave na minha vida. Então foi uma impressão que Deus colocou em mim, ok? E a partir do momento que eu comecei a me regrar, a cuidar da minha saúde, eu tive paz. Então aí você tem a noção de que realmente foi Deus que falou com você. Por exemplo, uma impressão clássica que tem na Bíblia, Mateus capítulo 9, versículo 36, que é o peso de compaixão que Jesus sentiu pelas pessoas, né? Quando a gente se move de compaixão por alguém, uma compaixão tal, de uma tal forma, que você se dói de uma tal maneira como se você estivesse no lugar da pessoa. Isso é uma impressão que Deus traz no teu espírito, não é? A impressão que você tem, às vezes, de não ir em determinado lugar. Às vezes você já planejou tudo, está tudo certinho. Não, eu vou em tal lugar, tal dia, fazer tal coisa. Você já se planejou, está tudo certo. Quando chega mais ou menos por volta de... Quando está próximo de você ir para o lugar, você começa a sentir uma impressão dentro do teu espírito de que não é para você ir. De que é melhor você não ir. Você começa a perder a vontade de ir. Isso tudo são impressões no teu espírito. E é um aviso. Geralmente o Senhor faz isso para trazer livramento, não é? Para trazer peso de oração por alguém, ok? Então essas impressões, elas acontecem e não são coisas da sua cabeça, amém? Não são. Eu pensei durante muito tempo que eram coisas da minha cabeça,
mas não são. Amém? Então fique atento se você tem alguma impressão dessa em algum momento, ok? Bem, deixa só eu tomar mais um pouquinho do chá. Bem, vamos lá. Nona forma através pela qual Deus fala conosco. Deus fala conosco através da natureza. E isso é importante, gente, sabia? Principalmente agora nesses últimos dias, Deus tem falado muito através da natureza, não é? Em Romanos capítulo 1, versículo 20, vocês vão ver isso. Atos capítulo 2, versículo 2 também. E em Salmo capítulo 18, versículo 6 e 7. Por que eu estou falando sobre isso também, irmãos? Porque, por exemplo, vocês lembram do terremoto que teve no Nepal? Aquele terremoto que teve no Nepal destruiu principalmente templos, estátuas, que eram divindades daquele local, objetos de adoração, na verdade. Geralmente, países que sofrem muito com terremoto, que sofrem muito com vulcões, são países que têm práticas idólatras muito fortes, práticas até de sacrifícios humanos muito fortes. Então, essa é uma forma pela qual Deus fala, é uma forma de juízo, não é verdade? Deus fala através do juízo, né? E Deus usa a natureza para aplicar os seus juízos. Então, Deus usa muito a natureza para falar conosco. Deus usa a natureza para reter chuva, Deus usa a natureza para trazer chuva, né? É uma forma que Deus tem de trazer juízo, mas também de chamar a atenção do homem. De chamar a atenção do homem para o arrependimento, de chamar a atenção do homem para que aquilo que ele está fazendo é errado e que ele precisa mudar de direção. Então Deus usa a natureza para falar conosco. É bom que a gente fique atento a todos esses movimentos que a natureza faz, principalmente hoje em dia, que nós estamos tão próximo, né, tão perto da volta do Senhor, do arrebatamento, não é verdade? Então a natureza mais do que nunca Deus vai usar a natureza para sinalizar o homem de que tudo que está acontecendo nesse meio secular, nesse mundo, não é normal, de que existe alguma coisa acontecendo e de que o ser humano precisa se arrepender, né? Nesses últimos dias a gente tem visto um vulcão lá no Havaí, na verdade. De alguma forma Deus está tentando despertar aquele povo. Eu não tenho muito conhecimento, quem tiver e quiser comentar aqui, faça isso, fique à vontade. Mas eu não tenho muito conhecimento sobre práticas religiosas daquele local, mas eu acredito piamente que sejam práticas assim ocultistas muito grandes, na verdade, e quando isso se expande de uma forma assim grande e muito, como eu posso dizer, quando isso toma proporções muito grandes, né? Quando o pecado toma proporções muito grandes, a palavra de Deus diz que cheira mal as narinas do Senhor. E o Senhor traz juízo, sim. O Senhor fala. O Senhor usa a natureza para chamar a atenção do homem para o arrependimento, né? Sendo que agora o homem tem uma chance de se arrepender, chegar a Cristo e ser arrebatado, não é? Na grande tribulação, só com a própria vida. Não é verdade? Deus vai trazer juízo sobre a humanidade, e então o homem vai pagar com sua própria vida. Por enquanto, os juízos estão sendo muito sutis, assim. Posso até dizer que calmos e tranquilos, não é? Em vista do que vai acontecer na grande tribulação, essa que a gente está passando agora, como diria o apóstolo Paulo, é uma leve e momentânea tribulação. Não é verdade? Porque o que vai vir vai ser muito pior, nós sabemos disso, né? E agora a 10ª forma pela qual Deus fala conosco. Ações proféticas. Deus fala conosco através de ações proféticas. Eu sei que tem muitas linhas teológicas e muitas pessoas que não creem nisso, ok?
Então, querido e querida, se você é uma das pessoas que não crê em ações proféticas, em atos proféticos, eu peço a você que só me escute, ok? Só me escute, não me julgue, ok? Eu entendo que você de repente tem uma outra posição, mas eu estou falando daquilo que eu estou vivendo, ok? Daquilo que eu vivo diariamente. Então, eu entendo que Deus também fala através de ações proféticas, de atos proféticos. Por que que Deus usa atos proféticos para falar? Para quê? Né? Porque os atos proféticos, eles revelam qual é a vontade de Deus para uma determinada pessoa, para um determinado local, para uma determinada igreja, tá? É Deus revelando a vontade dele e pedindo que os seres humanos, seus filhos, participem dessa ação dele aqui na terra. Então, eu vou dar um testemunho bem claro mesmo, para que vocês entendam como Deus fala através de ações proféticas ou atos proféticos, né? Como vocês já devem ter ouvido falar. Bem, eu vou dar um testemunho. A igreja que eu congrego fez aniversário há pouco tempo. E o aniversário foi agora em maio, agora semana retrasada, no iniciozinho do mês, dia 4. E foram 3 dias de festa, foi uma bênção. E na semana anterior, não digo nem da semana anterior, mas meses atrás, uma das intercessoras da nossa igreja, que não é da igreja que eu congrego, é da igreja que eu pertenço, mas de outra cidade, que é da igreja, na verdade, que a minha irmã pastoreia, ela ligou para a nossa intercessora e avisou de um sonho que o Senhor tinha dado a ela. Nesse sonho, no púlpito de nossa igreja, na igreja, no nosso altar, subia uma pessoa para pregar. Só que nós intercessoras lá atrás víamos essa pessoa subir para pregar. E essa pessoa, ela estava no tronco, na parte de cima, até a cintura de terno. E da cintura para baixo estava de saia. E a igreja, no sonho dela, ela disse que a igreja não percebia, mas as intercessoras viam. E nós começávamos a orar para que aquela pessoa não subisse para pregar. Então, começamos a orar. A pessoa, ela dizendo, né, contando o sonho, disse que a pessoa tentava subir e não conseguia. Mas num dado momento, a pessoa conseguiu subir no púlpito. E nós intensificamos a oração para que aquela pessoa não pregasse. Quando a pessoa pegou o microfone, uma fumaça muito, mas muito grande envolveu aquele altar ali, né, aquele púlpito. E quando nós olhávamos para o altar, aquela pessoa estava no chão, completamente queimada, carbonizada. E então ela contou esse sonho para a nossa intercessora, a nossa líder. Nossa líder nos reuniu, conversou conosco, falou: olha, nós vamos ter que orar sobre isso para ver o que Deus quer que a gente faça com relação a isso. Eu tenho 2 líderes de intercessão. Então, elas 2 começaram a orar e pedir a Deus direcionamento, o que deveria ser feito. O que poderia ser feito para impedir que esse falso profeta, né, que representava ou um homem ou uma mulher, né, porque metade dele estava de terno e metade de saia, impedir que essa pessoa subisse no púlpito. Então, Deus começou a dar a elas direção do que deveria ser feito. A primeira direção foi que nós deveríamos orar sobre o púlpito da nossa igreja, sobre o altar da igreja. Nós deveríamos marcar um dia para orar sobre o altar da igreja e, se possível, sobre toda a igreja. Então, antes disso, nós teríamos que nos preparar. Então, nos preparamos com jejuns, orações e conversamos com o nosso pastor. O pastor falou que poderíamos fazer o ato profético sim e que ele gostaria muito de participar. A nossa igreja está completando 15 anos, não é? Então, nós fomos fazer esse ato profético. Esse ato profético aconteceu no dia 1º de maio, que foi... A gente tinha consciência de que não podia passar do período de aniversário da igreja, tinha que ser antes, né? Então, nós fizemos isso, oramos no dia 1º, fizemos o ato profético no altar da igreja. O Senhor trouxe muitas revelações, trouxe visão para outros intercessores, uma visão complementava a outra,
né? Uma direção complementava a outra. Então o Senhor naquele dia usou poderosamente aquelas irmãs para poder fazer o ato profético em cima daquele altar, daquele púlpito. Oramos a igreja, oramos com um pastor, não é? Então, foi assim, foi algo muito produtivo. Não sabemos se essa tentativa dessa pessoa pregar alguma coisa na nossa igreja seria no aniversário da nossa igreja, ou se porventura virá futuramente. Porém, a gente já agiu naquilo que Deus pediu para que agisse. Então é isso que eu entendo como um ato profético. E a Bíblia, queridos, está repleta de atos proféticos. Se vocês pegarem a Bíblia de cabo a rabo, de frente, de Gênesis a Apocalipse, vocês vão ver atos proféticos acontecendo. Deus usando situações e pedindo os homens para agirem em prol daquelas situações em locais específicos para estabelecer o reino de Deus em determinados locais. Então, isso que eu contei aqui foi só um exemplo, mas a Bíblia está repleta de exemplos sobre isso, ok? Então, essa é uma forma pela qual Deus também fala conosco, ok? E essa forma é uma forma muito comum de Deus falar com pessoas que estão diretamente ligadas a trabalhos de oração e intercessão. Muito comum ver intercessores, guerreiros de oração, tendo essa forma de Deus de falar com eles, tá? Isso é muito comum. Então, recapitulando, só falando dos tópicos, primeira forma pela qual Deus fala é a palavra, segunda forma é por repetição, a terceira forma é por divina coincidência, ou seja, as jesuicidências da vida, né? A quarta forma é por sonhos, a quinta forma é por visões abertas ou visões no espírito, a sexta forma é por voz audível. A sétima forma é por sensações físicas. A oitava forma é por impressões no seu espírito. A nona forma é através da natureza. E a 10ª forma é por ações proféticas. Então, veja bem se Deus já não falou com você por uma dessas formas. Fique atento. Às vezes a gente pensa que Deus não fala conosco, que Deus está falando conosco o tempo todo. O tempo todo. A forma como Deus fala comigo o tempo inteiro é por repetição. É uma coisa que eu já consegui pescar de Deus, né? Que Ele fala muito comigo por repetição. Repetição na palavra, repetição em sonhos. Eu tenho sonhos sequenciais, não é? Sonhos que se repetem, só mudam os ambientes. Né? Então, quer dizer, é uma forma que Deus está usando para falar. E Deus pode estar falando com você por uma dessas formas. Agora, pode acontecer também de, às vezes, alguém chegar e dizer, não, Deus nunca falou comigo por nenhuma dessas formas. Eu nunca ouvi Deus falar. A gente está suscetível à voz de Deus quanto mais a gente se aprofunda no mundo espiritual. Se você é uma pessoa que não tem muita vontade ou interesse ou até disposição para se inteirar, aprender, saber mais sobre o mundo espiritual, saber mais sobre Deus. Se você não é uma pessoa que procura aprender sobre o reino de Deus e o mundo espiritual, se não tem interesse por isso, raramente você vai ouvir Deus falar com você. Porque esse é o universo do Senhor. O universo de Deus é o universo espiritual. Nós somos seres mais espirituais do que carnais, queridos. Porque essa vida aqui é passageira, mas o nosso espírito é eterno. Então, se você não se interessa pelas coisas de Deus, não se interessa pelas coisas espirituais, do reino espiritual, como Deus vai falar com você? Com qual objetivo Deus vai falar com você? Ok? Deus nunca vai falar conosco só para poder dizer que está falando conosco. Sempre que Ele fala conosco, Ele tem um propósito específico. Ele sempre quer nos exortar, ou nos encorajar, ou nos direcionar para alguma coisa. Quanto mais envolvidos com Deus estamos, mais Ele fala conosco. E uma das formas mais poderosas de ouvir Deus falar conosco é nos sensibilizando para Deus através do jejum. O jejum é uma forma muito poderosa de você sensibilizar o seu espírito. É matar a carne em algumas horas do dia
para poder crescer em espírito. Crescendo em espírito, você fica mais sensível à voz de Deus e à voz do Espírito Santo, que mora dentro de você. Quanto mais ligado ao mundo, mais dificuldade você vai ter de ouvir a voz de Deus. Quanto mais emaranhado nesse universo, nesse mundo, nessa correria, menos você vai ouvir Deus. Eu falo por experiência própria. Às vezes que eu estou mais atarefada, que eu estou mais nervosa, fazendo um monte de coisa, preocupada com um monte de coisa, são as épocas de sequidão, que eu menos ouço Deus falar comigo. Por quê? Porque Deus não quer falar no meio do turbilhão de coisas que você está passando. Deus quer que você tire um momento que você tenha paz, que você sossegue o coração, que você tire momentos para meditar na palavra com calma, sem correria, e que tenha paciência para esperar Ele falar com você na hora que Ele achar que tem que falar. Né? Não adianta a gente ficar apressando Deus. Deus, você tem que falar comigo agora. Ó, eu fiz jejum ontem, Senhor, então o Senhor tem que falar comigo hoje. Não, Deus tem que falar quando Ele quiser falar. Ok? E é muito importante que a gente busque o que é espiritual, porque o que é espiritual é eterno. É eterno. A vida que a gente vive aqui é uma vida que daqui a pouquinho está findando. A nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Então, ela é mais importante. Então, esteja sempre ligado com as coisas de Deus, envolvido com as coisas de Deus, envolvido com a palavra de Deus, envolvido com músicas que falam sobre Deus. Quanto mais envolvido com Deus você estiver, mais sensível você vai se tornar à voz dele, mais fácil vai ser para ele falar com você, porque a sua atenção vai estar voltada para ele. Okay? É muito chato a gente falar com alguém que não nos dá atenção, não é verdade? Da mesma forma, Deus não vai querer ficar falando com uma pessoa que não dá atenção para Ele, ok? Pense bem nisso. E eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma e que esse estudo sirva para abrir os olhos de muitos de vocês, ok? Porque Deus quer falar com cada um de nós. Deus não faz acepção de pessoas, ok? Bem, eu já falei demais, o tempo foi-se e até que eu tossi pouco, né, pessoal? O meu chá ainda não acabou, eu vou acabar de tomá-lo. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês em nome de Jesus e aproveite a oportunidade que Deus está te dando de conversar com Ele mais tempo, ok? E de ouvir a voz dele, em nome de Jesus. Um beijo e até o próximo vídeo.